Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Débora do blog Foco no Mundo e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o meu intercâmbio profissional na Sérvia pela ESEC. Eu vou responder a tag 20 perguntas sobre intercâmbio e eu já respondi essa tag aqui no canal contando sobre o meu curso de inglês nos Estados Unidos e agora eu vou contar sobre esse outro intercâmbio que eu fiz, que foi completamente diferente e foi uma experiência muito legal também. Se você gostar, se inscreve aqui no canal, clique em gostei para me ajudar. E passa lá no blog também, porque lá tem vários posts sobre intercâmbio, sobre a Sérvia, sobre a ESEC também. Então vamos começar. A primeira e segunda pergunta de uma vez. Em qual país e qual cidade você morou? Eu morei em Belgrado, que é a capital da Sérvia. 3. Você foi sozinha? Sim, eu já conhecia algumas pessoas pelo WhatsApp, algumas pessoas que estavam indo também na mesma época pela ESEC. Mas eu conheci o pessoal pessoalmente só lá mesmo. 4. Com quantos anos fez seu intercâmbio e em que ano? Eu tinha 20 anos, foi em 2015. 5. Você sabia a língua do país? Não, eu não sabia a língua do país. Lá na Sérvia, eles têm um alfabeto diferente também, que é o alfabeto cirílico. Eles utilizam os dois, mas é bem complicado, a língua sérvia é bem difícil. E assim, eu aprendi uma palavrinha ou outra. Eu aprendi a decifrar as letras do alfabeto deles também, mas hoje eu já nem lembro muito. Mas lá eu me comunicava em inglês com todo mundo, praticamente todo mundo lá na Sérvia fala inglês. Algumas pessoas um pouco mais velhas talvez tenham um pouco mais de dificuldade, mas é bem tranquilo se virar lá só com inglês. 6. Quanto tempo durou seu intercâmbio? Foram 6 semanas. Eu fui para a Europa, eu fiquei quase 5 meses lá. Depois de ficar na Sérvia, eu fui fazer um mochilão, depois eu fiquei um tempinho na Alemanha com meu namorado. Mas o intercâmbio mesmo foram 6 semanas. 7. Você sentiu falta da sua família? Senti, eu sempre sinto falta quando eu tô viajando, mas eu fui assim pra ficar quase 5 meses fora, então eu já fui meio preparada, né, pra ficar esse tempinho longe. Então, como o intercâmbio foram as primeiras semanas da minha viagem, eu tava mais tranquila ainda, mais pro fim da viagem, que vai apertando mais ainda a saudade. Mas enfim, eu sempre sinto saudade de todo mundo quando eu viajo. 8. Qual tipo de intercâmbio você fez? Estudar, trabalhar ou ambos? Eu fui para trabalhar, eu fui fazer estágio numa empresa de TI. Eu sou da área de comunicação, de marketing, então eu fui fazer estágio nessa área de marketing numa empresa lá. O meu trabalho foi voluntário, eles me ofereceram só acomodação, mas a ESEC tem vários tipos de programa de intercâmbio de trabalho, ou voluntário, trabalhando em ONGs, essas coisas, ou esse tipo de voluntário que eu fiz em empresas, ou intercâmbio pago mesmo em empresas. 9. Você ficou em casa de família ou morava sozinha? Eu fiquei num dormitório estudantil com outros intercambistas da ESEC e foi uma experiência muito louca, assim, eu dividi quarto, primeiro com 2 tunisianas, depois eu troquei para ficar com uma amiga brasileira, depois eu tive que trocar de novo, fiquei com uma portuguesa e 2 russas por alguns dias. E, sério, foi uma das maiores loucuras, assim, do meu intercâmbio. Eu acho que tem até uma pergunta que eu vou falar melhor sobre isso, mas eu fiquei em dormitório estudantil. 10. Qual foi a impressão que você teve assim que chegou? Assim que eu cheguei, a impressão não foi das melhores. Eu contei mais ou menos essa história no vídeo de perrengues de viagem. Eu acho que foi no finalzinho da parte 1 e no começo da parte 2. Eu deixo aqui, ou aqui, os cards pra vocês verem. Mas assim que eu cheguei, foi meio tenso pra mim. Porque eu tava na Alemanha e eu fui pra lá, pra Sérvia de ônibus, porque a passagem de avião tava muito cara. Então eu peguei uma passagem de ônibus e foram quase 17 horas de viagem. Atrasou muito e aí a pessoa que ia me buscar na rodoviária não pôde me esperar porque eu atrasei mais de 4 horas e eu tava sem internet, sem celular, sem nada, então não dava pra me comunicar com ele. E por sorte a gente parou numa rodoviária em uma outra cidade um pouco antes de Belgrado e aí eu peguei o Wi-Fi de graça lá e vi que ele tinha me mandado, que eu tinha que pegar um táxi, me mandou o endereço do lugar, só que aí eu peguei um táxi horrível, o cara ainda me cobrou 3 vezes mais do que eu devia ter pago e eu fui pro lugar errado. Cheguei lá, falei que eu ia me hospedar no lugar, eles falaram que não tinha quarto lá pra mim, eu fiquei desesperada. E tava um calor horrível, tava tipo uns 40 graus, assim, e eu suando. Sério, foi o primeiro, assim, as
minhas primeiras horas lá foram horríveis. Aí depois foi uma menina brasileira lá me ajudar com as malas, me levou pra almoçar. E aí foi mais tranquilo, assim, mas tava muito quente e... Enfim, foi as primeiras horas, meu primeiro dia lá foi bem ruim, assim. Sério, eu fiquei com vontade de voltar pra casa. 11. Como era a sua rotina? A minha rotina era bem tranquilinha, assim. Eu acordava umas 7 e pouco, porque meu trabalho era às 9. Aí me arrumava, passava na padaria pra comprar meu café da manhã, pegava o ônibus e ia pro trabalho. Eu trabalhava bem no centro, assim, então era bem tranquilo de ir. Eu pegava um ônibus só, era uns 20 minutos no máximo que eu gastava. E aí eu trabalhava normalmente de 9 às 3. Meu horário era mais ou menos flexível, assim, se eu quisesse chegar um pouquinho mais tarde não tinha problema. Mas normalmente eu fazia esse horário de 9 às 3. Tinha uma meia hora de almoço, mais ou menos. E aí depois eu ficava livre, assim. Normalmente meus amigos trabalhavam durante a tarde. Então, de tarde, normalmente eu voltava pro dormitório pra descansar um pouquinho. Então, eu ficava andando pelo centro. E aí, à noite, de vez em quando a gente saía também. De vez em quando ficava dormindo mesmo. Eu sempre ia dormir cedo, porque eu acordava cedo no outro dia. Então... Normalmente eu não fazia muita coisa à noite, mas era bem isso, assim mesmo. A rotina mesmo era durante a manhã e a tarde. 12. O que foi mais difícil para você se adaptar? Eu acho que mais difícil foi dividir o quarto no dormitório com pessoas tão diferentes de mim. Dividir o quarto com 2 pessoas completamente diferentes, de outro país, com uma cultura muito diferente, costumes muito diferentes. Foi bem difícil, assim. No começo, principalmente, era bem estranho, porque, por exemplo, alguém batia na porta, eu tinha que esperar a menina botar... Uma das meninas que divide o quarto comigo, ela usava burca. Então, eu tinha que esperar ela colocar a burca pra abrir a porta, pra... Não bem a burca inteira, mas, tipo assim, tampar o cabelo. Porque se fosse um homem, ela tinha que estar com o cabelo tampado. Eu sou muito bagunceira e elas eram mais bagunceiras que eu. Tipo, elas deixavam comida em cima da mesa. Um dia, eu acordei e tinha um passarinho dentro do quarto, em cima da mesa, assim, comendo o resto de comida que elas tinham deixado lá. E elas cozinhavam dentro do quarto, uma comida com cheiro muito forte. Aí, às vezes, eu tava lá já dormindo, e aí elas estavam, tipo, com o computador ligado, tocando música, e não paravam de conversar, e chegavam tarde da noite, assim, batia na porta, e eu tinha que abrir, porque a gente tinha uma chave só. Então, tipo assim, eu gostava muito das meninas, elas eram muito gente boa, eu gostei muito de conhecer elas, mas... Dividir quarto é bem difícil, bem diferente, assim, pra mim. Então, essa foi a parte mais difícil. E não só dividir o quarto, mas o dormitório todo. 13. Qual comida você experimentou e menos gostou? E qual mais gostou? Então, não é bem uma comida, mas lá na Sérvia eles têm uma bebida muito típica que se chama rakia. É tipo a nossa pinga aqui do Brasil. E, tipo assim, isso pra eles é uma coisa muito típica, muito tradicional mesmo. E eu experimentei, mas eu não gostei nem um pouco. Eu não sou muito fã de bebida alcoólica. E essa é muito forte, assim, tem um sabor... Tipo assim, não é... Sei lá, eu não gosto, então eu não gostei nem um pouco. Eu experimentei umas 3 diferentes, assim, só um golinho, porque eu nem conseguia tomar muito. E uma coisa que eu comi, que eu gostei muito, é assim, lá na Sérvia, o pão é muito tradicional lá. Em toda esquina que você vai tem uma padaria. E eles têm todos os tipos de pão, folhado, um monte de coisa, assim. E eu gostava muito, assim, de uma padaria bem na esquina, assim, do meu dormitório. E eles tinham um pãozinho que ele era doce, assim, pouquinho folhado. E ele era recheado de chocolate, mas, tipo, era muito recheado de chocolate, sabe? Às vezes eu mordia, ele até escorria chocolate, assim. E, sério, era uma delícia. Eu comia esse pãozinho todo dia. Eu saía do trabalho, passava lá e comia pra eu lanchar de tarde. E era muito gostoso mesmo, eu morro de saudade disso até hoje. Você sentia falta da comida brasileira? Sim, eu sentia falta demais. Nossa, eu sempre sinto muita falta de comida brasileira quando eu viajo. Arroz, feijão, essas coisas assim. Mas nesse período que eu tava lá na Sérvia, o que eu tava sentindo muita falta era de açaí. Porque tava muito calor lá, eu sou, tipo, viciada em açaí. E eu cheguei lá, aquele calor horrível. Tudo que eu mais queria nessa vida era um açaí. Eu tomava muito sorvete lá, né, pra espantar o calor, mas nada como um açaí, sério.
15. Você passou por algum momento de desespero? Então, meu momento de desespero foi o dia que eu cheguei, que eu contei mais ou menos aqui no começo do vídeo, que, nossa, o táxi foi desesperador, chegar lá no lugar errado e não ter meu quarto foi desesperador. 16. Você pagou algum mico? Eu paguei alguns micos, assim, mas por causa de inglês, assim, essas coisas. Tem 3 micos, assim, que eu lembrei aqui agora. O primeiro é que, eu não sei porquê, eu tinha mania de, toda vez que eu ia falar do meu namorado, eu falava she. Pra quem não sabe, she significa ela em inglês e he significa ele. E ao invés de falar he, toda hora eu falava she. Aí eu tô falando, tipo, my boyfriend, que é meu namorado. Aí eu falava she, tananã. Aí as pessoas ficavam meio confusas, assim, tipo, é namorado ou é ela? Outro mico que eu paguei foi com essa menina que dividiu o quarto comigo, que usava a burca e tudo. Lá tava um calor horrível. E eu vi ela tava vestindo a burca. Eu tava, tipo assim, de shortinho, de camiseta. E ela vestindo a roupa toda pra sair. Aí eu olhei pra ela, tipo assim, nossa, tá muito quente pra você usar essa roupa, né? Ela me olhou, tipo assim, mas fazer o quê? Eu tenho que usar? Aí eu fiquei toda sem graça, assim, tipo... né, foi muito idiota eu ter falado isso pra ela. Obviamente ela não tava usando porque ela queria, ela tava usando porque ela precisava, enfim, a religião dela. Mas, sério, eu fiquei toda sem graça depois. E aí com essa mesma menina, um tempo depois, ela espirrou. E aí eu fui e falei em inglês, Deus te abençoe, tipo, que é God bless you. E aí ela foi, me olhou com uma cara meio estranha e respondeu ok. Aí tipo, eu nem liguei não. Aí deu um tempinho depois, eu tava com as minhas amigas brasileiras e uma outra tunisiana, dividiu o quarto com elas. Aí uma das minhas amigas espirrou, e aí essa outra tunisiana foi, tipo, falou, bless you. Tipo, te abençoe, assim, só que sem o God, que é Deus. E aí que eu fui me tocar, que, tipo, eles não falam God bless you porque os tunisianos são muçulmanos, então eles não acreditam no mesmo Deus que a gente, enfim. Então aí eu falei com a menina, God bless you, e tipo, ela ficou meio sem graça, assim, respondeu só ok. Depois que eu fui me tocar, que eu não devia ter falado God bless you. Mas enfim, também isso é coisa de idioma, coisa de cultura, e sempre rola um errinho aqui, um constrangimento ali, mas no fim dá tudo certo. 17. Qual a experiência mais louca que você vivenciou? Eu acho que foi essa experiência do dormitório também, foi muita loucura. Tipo, era uma zona aquele lugar e teve um dia, eu já tava no finalzinho, assim, do intercâmbio, as minhas amigas tinham ido embora, eu tava sozinha no quarto, e aí começou a rolar uma gritaria do lado de fora, eu fiquei morrendo de medo. Quando eu vi, depois que acalmou tudo, eu fui olhar, assim, do lado de fora, tava bem na porta do meu quarto, tava tudo ensanguentado, assim, aí eu fui descobrir depois que rolou a maior briga lá, e, tipo, era... tipo isso, assim, o dormitório. Então foi uma experiência bem louca, assim. Eu não tive muitos problemas lá, mas com as pessoas, assim, foi bem louco, assim, foi bem diferente. Essa experiência, eu nunca tinha passado por nada igual. Eu acho que nunca mais na vida eu vou viver nada igual isso, mas... no fim foi até legal, assim, que eu aprendi muito morando nesse dormitório. Foi uma experiência bem legal mesmo. 18. Você aproveitou para fazer muitas compras? Não, eu não comprei quase nada lá. Primeiro porque lá não é uma cidade muito boa para compras. E também, como eu ia ficar mais tempo ainda, eu tinha que guardar, eu não podia gastar muito, né? E eu queria guardar dinheiro que eu ia viajar depois. 19. Você faria outro intercâmbio? Com certeza, esse foi meu segundo intercâmbio e eu tenho muita vontade de fazer outros ainda. Eu acho que é uma experiência incrível que todo mundo devia fazer pelo menos uma vez na vida, se tiver oportunidade. 20. Pretende morar lá? Não, eu não pretendo, assim, eu tenho aquela filosofia de nunca diga nunca, então eu não vou falar que eu nunca moraria lá, mas eu não tenho vontade, assim, eu tenho muita vontade de voltar pra visitar de novo, mas morar eu não tenho vontade, não. Então é isso, essas foram as 20 perguntas, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre o meu intercâmbio, sobre as minhas experiências na Sérvia. Lá no blog tem mais posts falando sobre esse assunto e sobre outros tipos de intercâmbio também, tem as minhas experiências e experiências de outras pessoas. Então é isso, se gostaram, não deixem de se inscrever no canal e de clicar em gostei, que me ajuda bastante. E deixem também sugestões de outros vídeos que vocês queiram ver, que aí eu vou tentar fazer com mais frequência aqui. Beijo e até o próximo vídeo.